Bom dia a todos. Essa é a nossa 16ª reunião do grupo de estudos, que está lendo e comentando o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Nós estamos atualmente no capítulo 5, que é o Messias de Nazaré. Na última reunião, Públio tinha saído da casa dele, e para procurar Jesus, que foi um pedido da filha na véspera. Então aí ele esperou passar todo o dia, e aí na hora do entardecer, no momento do crepúsculo, ele saiu de casa para procurar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele, mesmo sem perguntar o nome, ele já percebeu que aquele deveria ser Jesus, porque ele tinha uma beleza muito diferente de todos os outros. Era de uma singularidade, aquela pessoa. Então, ele tinha certeza íntima de que era Jesus. Então, continuar a leitura. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam, faziam barulhos de mar, ondas de sentimento que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar na relva lavada de luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas crenças, de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra em sua fonte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio atendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. O primeiro trecho que eu marquei em amarelo, é para mostrar, da mesma forma com que ele não teve dificuldade em identificar Jesus, porque tinha uma química, ou como definiu o Sulpício, tinha um não sei o quê. Essa mesma sensação fez com que ele ajoelhasse, diante daquela figura incrível que estava na frente dele. E aí essas duas últimas partes que eu marquei em amarelo, ele estava na aula passada nós vimos que quando ele saiu da casa dele estava caminhando lá, tentar para encontrar Jesus, se postar em algum lugar que fosse provável que Jesus passasse, para que ele queria que fosse um encontro meio casual, que ele não tivesse, que Jesus não tivesse a impressão de que ele foi procurá-lo, E quando ele estava andando, uma coisa que passou pela cabeça dele, falou: nossa, esse rapaz, ele é um rapaz simples aqui, ele só deve falar o aramaico, eu não sou muito bom nisso, eu entendo alguma coisa, mas como que a gente vai conseguir se comunicar, Então isso era uma coisa que tinha passado nos pensamentos de Públio.
E aí ele, para surpresa dele, toda essa força incrível que tinha essa pessoa, né? Ele percebia que a pessoa ia falar no mesmo idioma dele, né? Que era uma palavra de espírito para espírito, de coração para coração. Aí, com isso daqui, a gente também, né, pode lembrar lá do dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da Páscoa, né, em que os discípulos de Jesus, né, receberam lá as línguas de fogo lá vindo do céu e começaram a falar em todos os idiomas, né? Então, eu acho que, obviamente, que essas línguas de fogo são só uma tentativa de explicar alguma coisa que a gente não consegue explicar, né? E, e provavelmente as pessoas não eles não estivessem falando em idiomas que eles não conheciam, né? Mas eles estivessem falando de espírito para espírito, de coração para coração. E todas as pessoas que estavam ali, né, começaram a entender o que eles estavam querendo dizer, porque era um jeito novo de se comunicar, né? E não usando simplesmente a fala, né? Então, queria abrir para comentários. Paulo, Pode falar. é só uma observação. Quando eu li essa parte, foi uma parte em que me emocionou muito, que eu acho que a gente se coloca um pouco no lugar dele, no sentido de estar encontrando com Jesus. Uhum. E também uma outra observação do que você acabou de falar referente a a, a essa comunicação, né, que é o do coração para coração, de espírito para espírito, eu sinto que assim, é como a gente, como Deus fala com a gente, como Jesus fala com a gente hoje em dia. De coração para coração, é aquele negócio de que a oração, você orando, é o modo de a gente conversar com Deus, com Jesus, e eles nos retribuírem, né, da melhor maneira, né, para que a gente possa. É uma conexão, vamos dizer assim, né? Então, assim, a oração hoje, eu acho que é essa melhor conexão, né? Infelizmente, como a gente não tem mais Jesus aqui presente fisicamente, eu acho que é a melhor maneira da gente se conectar com Deus e com Jesus. É isso aí. Eu acho que é perfeita a colocação da Luciana. Essa a forma da gente se conectar é através da oração, né? A oração para mim serve para isso, para fazer essa conexão, para a gente se conectar com pessoas que já estão do lado de lá, que nós tenhamos um carinho, um afeto, né? Então a oração para mim serve para isso, né? A gente pode brincar, né, que a maioria de nós aqui viveu antes da época do celular, né? Então, se alguém chegasse há 20, 30 anos atrás e falasse que a gente ia conversar com pessoas do outro lado do mundo, ao vivo, assim, na hora, vendo um ao outro, a gente provavelmente ia achar engraçado, né? A gente ia falar, você tá louco, né? Isso é impossível, né? E eu acho que é isso. Hoje a gente teve que mudar totalmente o jeito de pensar, né? Eu acho que a oração é isso, né? É esse WhatsApp lá desse outro mundo, né? Esse é o Skype, é o qualquer ferramenta, né?
que a gente use para fazer essa comunicação, como a Luciana falou. Achei perfeita a sua, os jeitos que você colocou. Achei muito legal. Mais algum comentário? Acho que nos mostra justamente a questão da sintonia, né? Que a gente também já tem falado, a gente tem conversado sobre isso, sobre como nós nos conectamos, que é o que a Lu falou, né? E esse magnetismo, acho que esse magnetismo de amor fantástico que Jesus tem, né? E que a gente percebe, eu pelo menos lendo essa passagem, é como se a gente parece quase palpável, né? Esse magnetismo, assim, de Jesus tão grande. E eu acho que é o magnetismo desse amor tão puro que a gente ainda não consegue compreender, né? Que a gente está trabalhando para alcançar esse entendimento de amor, né? Que Jesus veio trazer. E eu acho que essa questão da comunicação que ele fala, hoje a gente entende que o pensamento é como ondas, né? E que como ondas ele também sensibiliza o nosso espírito. E não é à toa, né? Às vezes não acontece assim de alguém falar assim, nossa, eu estava pensando em te ligar, né? E a gente acaba ligando para uma outra pessoa, ah, nossa, eu estava pensando a mesma coisa, né? Eu acho que é justamente essa sintonia do pensamento, essa comunicação através do pensamento que a gente ainda pouco entende, né? E pouco percebe o quanto isso acontece e me faz refletir o quanto isso está presente na nossa vida, mas às vezes a nossa percepção é tão voltada para as questões materiais, né, que nós ainda temos dificuldade de perceber o quanto isso é frequente e a gente ainda tem dificuldade de fato entender como isso acontece, né? Mas que o magnetismo de Jesus assim devia ser uma coisa fantástica para quem o encontrou pessoalmente, né? Eu acho que a gente consegue sentir isso, mesmo não vivendo materialmente com Jesus. Eu acho que o que a Lu falou, eu também me utilizo muito disso, acho que é através da oração a gente se conecta e eu acho que a gente ainda se utiliza de determinados artifícios para sentir essa presença divina que está tá em todo lugar, né? Deus é onipresente, mas acho que é aquela passagem que o Públio passou antes, passando por toda aquela beleza de cenário em meio à natureza, né? Isso nos faz perceber a grandiosidade da vida e às vezes isso nos ajuda a estabelecer essa conexão, porque nos tira um pouco dessa rotina, dessa vida tão atribulada que às vezes a gente mergulha, né? Então me faz pensar em tudo isso. Eu gostei do mergulha, porque eu acho que a vida não é dessa forma, né? É a gente que faz a vida ser dessa forma, né? A gente mergulha nisso, a gente acha que a vida é só essa correria, é só isso. E aí precisa vir uma pandemia como essa para que a gente possa se recolher, né? Deixar de ter toda essa correria, né? E começar a dar mais importância, mais valor àquelas coisas que são essenciais realmente. Mais comentários? Senador, por que me procuras? E espraiando, espalhando o olhar, profundo na paisagem,
como se desejasse que a sua voz ouvida por todos os homens, fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição soberana da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar, para deixar sem valor, né, as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então essa parte é realmente, como a Luciana já tinha comentado, né, e a Angélica também falou, né, a gente parece que percebe toda essa energia, né, toda essa, só pelas palavras que o Emmanuel conseguiu trazer para a gente, né. Imagina se a gente estivesse lá realmente, né. Então, e essa questão, né, do fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia. Né? Na hora que eu leio isso, eu lembro da conversa, né, da Angélica com o Fiore, né, que resultou lá no que a gente tem falado várias vezes, da conveniência, e os valores, né, que a gente fica nesse dilema, né, e eu acho que é isso, né, que o melhor é que a gente vai, a hora que a gente deixar a conveniência de lado e buscar os valores, né, aí a gente vai ter essa lição para a vida toda, né, que eu acho que é por isso que a gente está aqui estudando, né, a gente quer soluções mais definitivas, né, e a gente só vai conseguir ter essas soluções mais definitivas quando a gente decidir por isso. Comentários? Públio Lentulus nada pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, abundantes, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse, se não precisasse, das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço, né, ao colo, né, ao amparo de meu Pai. Então, eu vou parar antes aqui para comentar essa parte. Né? Esses séculos de sofrimento, né, isso para mim é no sentido figurado, obviamente, né? Porque Jesus está falando, olha, se você quer olhar as coisas, né, de forma superficial, de forma dando importância só a questões materiais, né, ainda com muito orgulho, né, então Jesus enxerga para ele, né, séculos de sofrimento. Né? Por quê? Porque ele vai perceber que isso daí, quando a gente está muito ligado a essas questões materiais, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, a gente vai ver que isso daí não vai ser, o mundo inteiro não está, não foi construído para atender essa nossa vaidade, para mostrar que nós somos melhores que os outros. O mundo inteiro não foi construído para isso, né? Então, fatalmente, nós teríamos sofrimento com isso, porque as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer,
né? E é por isso que ele prevê esses séculos de sofrimento, né? Mas isso é só uma previsão, né? Não que isso efetivamente acontecerá, porque a qualquer momento, né, e aí já a gente vai ainda abordar essa questão logo a seguir, nessa mesma fala de Jesus, né, a qualquer momento o público pode mudar de atitude, né, não buscá-lo, né, no, na, na hora que está à noite, né, se ele tivesse ido buscar Jesus, né, na hora do dia, né, para todo mundo ver, provavelmente Jesus não falaria que ele teria esses séculos de sofrimento, né, porque Jesus já reconheceria, né, essa que Públio já estaria mais próximo, né, de atingir aquilo que Jesus percebe como a melhor forma da gente lidar com as coisas, né? É de uma forma transparente, né, sem criar situações, né, para que as coisas pareçam que são aquilo que realmente não são, né? Então, eu acho que era esse o recado que Jesus quis dar para Públio. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que aqui ele fala justamente da questão das nossas vidas múltiplas, né? E eu acho que é o que você está falando, Paulo, eu concordo. Acho que Jesus tem essa visão tão serena do que é o nosso caminhar ao longo da nossa evolução, né? E ele compreende que nós vivemos através das consequências das nossas escolhas, né? Então é o que você estava falando, se Públio tivesse procurado Jesus às claras, acho que isso mostraria um pouco o movimento do Públio de abandonar um pouco o orgulho patrício dele, né? E é isso que eu acho que a gente tenta combater o tempo todo dentro de nós, esse orgulho, essa vaidade, o egoísmo que a gente tem dentro de nós, porque acho que essas são as grandes chagas que nos impedem ainda e que nos causam muito sofrimento, né? Então, eu acho que Jesus sabia exatamente o que move o homem, né? E o que isso traz de consequências, de sofrimentos presentes e futuros. Então, eu também vejo isso como um alerta, não só para o público, mas para nós mesmos, né? Do quanto é importante a gente rever justamente a questão da conveniência e os valores, o quanto nós colocamos isso na balança e o quanto, para que lado nós pendemos essa balança, né, nas nossas escolhas. Porque isso tem consequências que não é só para a vida atual, né, pode ser para vidas futuras, porque acho que a gente está, conforme o nosso entendimento vai melhorando, isso não são, obviamente, punições, né, mas são escolhas nossas que a gente decide conforme o nosso entendimento, a gente busca a reparação das nossas próprias atitudes, né? Então, eu acho que é um caminho que Jesus está mostrando para o público, né? E eu acho que eu concordo com você que a todo momento cada um de nós é passível de mudar essa rota, né? É o exercício da liberdade de escolha, né? É isso. É isso aí. Você tocou num ponto sobre as consequências dos nossos atos, né? Que muitas vezes a gente escuta sobre a lei de causa e efeito, né? E eu abordaria essa questão no próximo pedacinho
que eu marquei em amarelo, mas você já trouxe essa discussão antes, acho que já a gente pode começá-la, né? Eu entendo que essas consequências, né, elas são apenas temporárias, né? Elas não são uma coisa definitiva, né? Porque elas simplesmente servem para que a gente repense as nossas atitudes, né? Eu, eu não entendo como seja uma coisa definitiva. O Públio estava passando pelas consequências daqueles atos que ele tinha feito, né, nessa vida, nas outras vidas, e ele estava passando por isso como se fosse um chamamento para ele, né, como Jesus tinha falado, ele vai falar, tinha deixado no ar isso, e ele vai falar muito claramente daqui a pouco, né, que ele tem esse poder de definir, né, o que ele quer, né, e a partir do momento em que ele defina alguma coisa diferente, né, ele não precisa mais passar por aquilo que aconteceu, né, as consequências daquilo, né, aquelas consequências Então, a gente teve uma pequena oscilação na internet, vamos retomar. Vou retomar desde o começo a leitura desse trecho. Sim, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Eu acho que isso daqui para mim, né, Jesus tinha dito aqui em cima, né, que ele não veio derrogar as leis supremas da natureza, não veio destruir essas leis, né?
E, e aí, como que é uma pessoa, né, que está com uma doença como a lepra, né, que a ciência do mundo de então, né, disse que seria uma coisa incurável, né? Como é que Jesus veio e pode salvar, né? Pode curar, né, essa doença? Aí a Angélica também havia comentado que ah, o que a gente faz, a gente depois tem as consequências do que a gente faz, né? Então aí, para mim, tudo isso não fecha todo esse raciocínio. Então, para mim, o raciocínio que fecha, né, é que o que a gente chama, né, costumeiramente, né, no espiritismo, assim, de leis de causa e efeito, na realidade não é uma lei, né? Ela não é uma lei no sentido que, enquanto a gente não mudar, a gente vai estar naquela vibração e a gente vai sofrer as consequências daquela vibração, né? No dia que a gente decidir mudar de atitude, né, a gente não precisa mais sofrer as consequências, né, passar pelas consequências daquela vibração. Então, acho que é por isso que Jesus pôde curar algumas pessoas de alguns males que eles tinham aqui na Terra, porque essas pessoas, Jesus já percebia que essas pessoas já não precisavam mais continuar passando por aquelas vicissitudes, por aquelas dificuldades, né? Porque eles já tinham mudado de atitude, né? E Jesus, quando curava a maioria dessas pessoas, né, falava: foi a tua fé que te curou, né? Não fui eu, né? Foi a tua fé. E aí ele ainda completava: vai, não peques mais, né? Não cometa os mesmos deslizes que você cometeu, né? Mude de atitude. Eu acho que é isso. E aí, para mim, essa forma de pensar faz com que essas coisas fiquem mais fáceis de entender, né? E essa filhinha, né, a Flávia, né, do Públio, ela eventualmente poderia estar passando por essas questões da lepra, não porque ela precisasse, né? Eu acredito que se ela precisasse passar por por aquela experiência, Jesus não ia tirar isso daí dela, porque ela ainda precisava passar por aquilo, né? E Jesus não quer o mal de ninguém, né? Então, por que que ele ele poderia tirar essa doença dessa menina? Eventualmente, porque essa menina decidiu vir, né, e passar por essas questões, não porque ela efetivamente precisasse passar, mas para ajudar o pai, né, ajudar o pai nessa nova, com uma forma de, de abrir os olhos dele, né, de provocar uma revolução interna dele que o fizesse a repensar, na, por exemplo, nessa forma com que ele agia, superficial e orgulhoso. Então, nesse sentido, né, Jesus poderia curar essa menina desse problema que ela estava passando momentâneo, porque, num certo sentido, o objetivo já tinha sido alcançado, né? Que era e Públio já estava passando por tudo isso, né? Eu quero escutar vocês agora.
Vocês me escutaram? Sim, perfeitamente. Ah, então tá bom. Então tá. Então se ninguém tem comentário, eu posso continuar também. Não! É que como ficou, deu aquele problema, não sabia onde que se tinha dado de novo, né? O povo está refletindo nas suas palavras. Entenda, Paulo. Não, eu sei. É uma coisa que não é fácil, é um jeito novo de pensar. E essa semana, particularmente, eu tive que pensar muito nisso, porque a minha irmã e a Cláudia, né, que normalmente fazem as reuniões, hoje a Cláudia não está, mas a minha irmã está, a gente conversei com as duas muito sobre essas questões aí do que a gente costuma chamar de ação e reação sobre isso, né? E é um jeito muito diferente de pensar. E para mim, por enquanto, eu não consigo ainda ter um jeito diferente, né? Com certeza não é da forma com que as pessoas pensavam, né? Essa questão de aconteceu isso, né? Teve ação e reação, a causa e efeito, né? Eu acho que isso daí serve só no momento, né? Depois aquilo pode ser mudado, né? Então é isso aí. Eu quero deixar vocês falarem um pouco também. Pode ir, Angélica. Então, eu concordo com o que você fala, né? Eu entendo que não é causa e efeito. Acho que uma das coisas que ainda é muito falado, né, dentro do próprio espiritismo é essa questão das causas, das penas e gozos, das causas e efeitos, como se cada reação que a gente fizesse tivesse uma recompensa ou uma punição, né? Eu acho que isso foi uma das grandes coisas assim que pelo menos para mim eu consegui derrubar isso assim dentro de mim, porque é uma coisa que a gente aprendia, né? Quando a gente começa a estudar um pouco o espiritismo e a gente escuta muito isso, né? E eu acho que a questão da punição que se fala, acho que a gente traz muito isso de reminiscências das nossas crenças anteriores, né, de outras religiões que tem essa questão da punição, né? O próprio cristianismo fala de céu e inferno, né? E todas elas trazem um contexto assim de punição, mesmo aquelas que são reencarnacionistas, acreditam que nós nascemos espíritos puros e em razão das coisas erradas que nós fazemos, nós vamos acumulando karmas, né? E que os sofrimentos são resultado desses karmas. Então, eles justamente têm essa visão de degredo da alma, né? E não o contrário, né? No nosso caso, a gente entende que nós estamos justamente rumando à perfeição, né? Então, acho que para mim, assim, entender, compreender de fato o significado disso, que isso tudo que nós trazíamos, esse conceito de punição, que sempre foi muito falado dentro do próprio espiritismo, acho que entender que isso era reminiscência dessas crenças todas que nós trazemos ao longo da vida, e eu acho que isso é muito libertador. Eu vejo que, assim, consequências, é claro, existem, né? É a mesma coisa, de repente, alguém que fumou uma vida inteira e de repente desenvolve um câncer de pulmão, fala, Deus está me punindo. Não é punição, isso é consequência de uma atitude que nós escolhemos ter, né? Se aquela pessoa optou por fumar a vida inteira, uma consequência provável é adquirir um câncer de pulmão, né? Então, acho que esse entendimento, pelo menos para mim, assim, torna muito mais libertador, no sentido de que eu passei a entender mais a responsabilidade das minhas próprias atitudes, né? Que então a gente não está sujeito a essa questão de penas, de punições, né?
são simplesmente consequências de atitudes nossas e que nós temos liberdade justamente para mudar essas situações. É o que você falou com relação ao Públio, né? E é o que Jesus justamente mobilizava nas pessoas quando ele aparentemente fazia os milagres, e eu também acredito no que você falou, não era milagres que Jesus fazia, né? É a própria fé da pessoa que mobilizava. Acho que Jesus ajudava a pessoa a mobilizar aquilo que havia dentro dela, né? Mas a pessoa já tinha esse patamar de compreensão. Então, acho que isso torna muito mais, pelo menos para mim foi, assim, muito mais libertador entender que fica parecendo. Eu gosto de um pouco dessas questões de mitologia e tal, e eu lembro que tem, não sei se é o hinduísmo ou algo assim, mas que ele fala da samsara, que é a roda, né? Como se a vida fosse uma roda eterna de penas e gozos. E eu lembro que é isso que ficou assim na minha cabeça na época que eu escutei sobre isso. Então, eu acho que eu passei a entender que a gente quebra essa roda do, entre aspas, destino a todo momento, que a gente não tem destinos traçados, né? São justamente escolhas que nós fazemos a cada momento, e a gente tem que ter o entendimento que quando a gente faz uma escolha, a gente opta por um caminho ou por outro, e que na verdade são várias as possibilidades, né? E eu acho que entender que a liberdade de escolha é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, e conforme a gente vai entendendo melhor o significado das virtudes, o significado desses conflitos que a gente vive entre, como diz o Fiore, entre a conveniência e os valores morais, né? Eu acho que aos poucos a gente vai desenvolvendo esse nosso senso de livre-arbítrio cada vez mais consciente, né? Porque na medida que a gente reflete e toma resolve seguir um caminho, né? Não deixa de ser consciente. Então, o que me faz refletir muito é justamente sempre pensar assim, o que está me movendo? Eu estou sendo movida por um hábito que de repente eu mesmo me condicionei, porque eu acho que essa é a questão. Nós somos movidos muitas vezes por hábitos e condicionamentos que nós fizemos isso conosco mesmo, né? Ou eu posso mudar as atitudes, eu posso mudar o caminho que eu estou traçando para mim mesmo, né? Então, para mim, me faz sentir dona do meu destino, assim, né? Que eu posso fazer as escolhas e ir traçando o meu caminho conforme o que eu determino nas minhas escolhas, né? E é isso o que você falou, que o Públio a todo momento ele pode modificar justamente as escolhas dele, e aí justamente a gente pode determinar o quanto nós vamos sofrer, se nós vamos sofrer, por quanto tempo, né? Isso tudo eu vejo cada vez mais como escolha nossa mesmo. Obrigado, Angélica. Fiore, você quer falar? Bom dia a todos, né, a todas. Assim, eu entendo até da Angélica, faz sentido, né, o fato que o sofrimento ou a alegria são consequência das nossas ações, né? Faz sentido essa tese. Mas, por outro lado, né, essa polêmica que tem dentro do Espiritismo, né, de que você passa situações, às vezes, desafiadoras para compensar, sei lá, vidas passadas que as atitudes foram errantes. Eu acho que a história do Públio está mostrando isso, né? Tanto é que ele buscou essas vidas passadas através de um sonho, né? Onde ele teve atitudes que ele mesmo entende que não eram adequadas. E a história mostra também, né, que ele está tendo uma nova oportunidade com todos os recursos para reverter aquele processo. Então fica essas duas teses, né? A tese de que
você passa por situações difíceis que você fala, eu não me lembro de ter tido uma atitude tão negativa que justificasse eu ter esse sofrimento, o tempo desse sofrimento, entendeu? Então, é isso que me faz refletir, né? A tese da engenharia técnica está correta, concordo. Eu acho que as alegrias e sofrimentos têm ligação direta com suas atitudes, são as consequências. Mas por que você tem determinadas atitudes, né? Pela conveniência, que a gente tanto fala, entendeu? Às vezes acima dos nossos valores, e acaba levando para um caminho totalmente que você não gostaria. E aí se pensa, puxa, mas por que eu estou sendo induzido, por que eu estou indo para esse caminho? Será que é justamente para você fazer essa leitura, entendeu? E ao mesmo tempo compensar, porque fala assim, na teoria espiritualista de karma e tudo mais, mas vamos se falar também que se as suas atitudes são positivas, você vai anulando o karma negativo, entendeu? Então, eu ainda não tenho muita explicação sobre isso, entendeu? Eu sempre fico pensando se faz sentido mesmo. Será que em vidas passadas as atitudes erradas vêm para você ser compensadas numa próxima? Eu tenho minhas dúvidas também. Lúcia? Oi, Paulo. Bom dia a todos. Como o Paulo falou, essa semana eu dei um trabalho para ele explicar. Eu tormentei o dia inteiro com mensagem no WhatsApp, fui conversar umas 2 ou 3 vezes com você, né? E aí eu fiquei pesquisando muito, porque isso também me incomoda um pouco. Eu concordo com o que o senhor falou agora. Entendo o posicionamento da Angélica, sei também que não é Deus que nos pune, né? Então a gente ficou para trás, né? Eu, em busca dessas respostas, vou dar umas dicas aqui para vocês do que eu consegui, que foram bastante esclarecedoras para mim. No Evangelho, capítulo... Lúcia, se você conseguir falar um pouco mais próximo do microfone, acho que vai ficar melhor aqui, o som. Melhorou? Está melhor aqui? Agora melhorou. Melhorou? Então tá. Então, gente, quem tiver curiosidade de ler, eu sugiro o Evangelho de Justiça, capítulo 5, que lá tem justiças das aflições, causas atuais das aflições, né, que é o item 4, e o item 6, causas anteriores das aflições. Kardec fala muito ali, explica bastante coisa. No livro dos Espíritos, seria a questão 399, também que ela fala das vicissitudes, enfim. E mais uma leitura bem interessante que eu achei foi no Céu e Inferno, né, o Código Penal da Vida Futura. Tá? Isso daí está no capítulo 7, se não me engano. Isso. Tem leitura aí para o fim de semana e para a gente vir falando aí bastante sobre isso. Mas, como eu disse, eu concordo com a Angélica que não é Deus que nos pune, são as nossas ações, como o Fiore falou. O que a gente fez, um dia vai recair sobre a gente, tanto bem que a gente fez, como uma coisa não tão certa. E concordo também com o que o Paulo fala de que isso pode ser mudado, basta a nossa ação diferente. A gente não precisa sofrer exatamente aquilo que a gente passou, que a gente fez a outra pessoa. Não precisa ser assim, não é assim. Então, é uma reflexão assim, que a gente tem que ver bastante e aos pouquinhos entender, porque é bem complexo. Não vou entender mais aqui, porque senão eu vou tomar todo o tempo da aula. Fiore? Não, perfeito. A Lúcia sintetizou bem para nós, para mim, que sou um iniciante, de refletir sobre essas teses, né?
Mas o principal é isso, né? Você tem que perseverar no bem, né? Eu acho que se você tem atitudes boas, as consequências são boas, né? Aquilo que você colocou a semana passada, que você tem um pensamento coletivo, né? Então, eu acho que isso é importante, a oração, né? Eu acho que te dá essa possibilidade, é um instrumento importante para você pensar coletivamente, né? No bem das pessoas, das famílias, da humanidade em geral, né? Principalmente por esse momento que nós estamos passando, quando você tem uma oração voltada para que venha, sei lá, um imunizante que ajude a humanidade, né? Isso aí é um pensamento bom, é um pensamento positivo. Eu acho que isso te ajuda, né, a seguir em frente, né? Eu acho que esse é o caminho que nós temos que... Nós estamos procurando, né? De alguma forma nós estamos procurando isso, né? De superar as vicissitudes aí da vida, de tanto que se falou que a gente mergulha realmente numa vida aí turbulenta, cheia de conveniências, que você fica se questionando toda hora, vale a pena, não vale, qual a atitude que você deve tomar. Então, isso é estressante, né? Mas aí para um pouco, né? Para a mente, medita um pouco, ora, e aí você vai se sentindo mais leve e vai em frente, né? É isso. É isso aí. E eu só queria lembrar a todos, né? Angélica, você quer falar? Pode falar primeiro. Não, pode falar. Na verdade, o que eu ia falar, com base no que o Fiore estava comentando, né? Eu pensava muito, Fiore, assim, quando eu aprendi essa questão sobre... Aprendi não, né? Na verdade, a gente escutou isso, eu pelo menos escutei isso dentro do próprio espiritismo, sobre a questão de punições, né? De penas. E quando eu achava que eu tomava isso como verdade, eu ficava também muito reflexiva, pensando a cada ponto que acontecia um desafio que surgia, eu pensava assim, o que eu fiz, será, para isso surgir na minha vida? Né? O que então eu aprontei? Eu falava assim para mim mesmo, o que será que eu aprontei para estar recebendo isso hoje? E aí, quando eu parei e entendi que a vida não é feita de punições, né? E sim de escolhas, eu passei a compreender melhor que, então, assim, se um desafio surgiu na minha vida, é porque eu tenho um aprimoramento aí, eu tenho uma oportunidade. Então, eu parei de me questionar sobre o passado, o que eu possa ter feito, né, num passado, para isso surgir na minha vida, e eu passei a entender que simplesmente, ou eu às vezes solicitei um desafio, porque eu me sentia pronta para enfrentar determinado aprendizado, né? Ou simplesmente era uma consequência da vida, no sentido de nós passamos mesmo por desafios. E aí eu passei, então, a olhar menos para trás, pensar menos no que eu possa ter feito e pensar mais no que eu posso fazer, né? Então, o que eu posso aprender com aquela oportunidade? Né? O que aquela situação vem me ensinar? E justamente, acho que aí, quando é um momento de desafio, a questão da sintonia que a gente estabelece, acho que com Deus, né, é muito salutar, nos ajuda a enfrentar os desafios com mais serenidade, porque acho que a gente para também de se punir, né? Acho que a gente passa a ter um pouco mais de indulgência conosco, no sentido de, então tá, o que eu posso fazer para sair da melhor forma dessa dificuldade, né? Para passar da melhor maneira possível por essa dificuldade. Então, parece uma simples mudança de ponto de vista, mas para mim não foi uma simples mudança, porque acho que isso tira o peso de nós nos sentirmos culpados por algo que a gente não entende, né? E às vezes não é uma punição. Eu acho que
Pelo menos para mim, antes, o passado parecia ter um peso muito grande, né? E eu parei justamente de pensar nisso porque a gente caminha para frente, né? Então eu passei a compreender isso de uma maneira melhor e levar situações com muito mais leveza. E acho que quando a gente tem mais leveza no coração, a gente também consegue enxergar melhor as oportunidades que estão na nossa frente e fazer escolhas mais sensatas, sem aquela emoção do conflito muito que faz o coração bater mais forte, que nos tira o sono, né, que nos tira a atenção muitas vezes. Então eu passei a trabalhar justamente a tranquilidade, porque assim a gente passa a visualizar melhor justamente os caminhos que a gente tem à frente. Perfeito, Angélica. Essa visão sua é positiva. Assim, outro dia eu vi uma live, eu esqueci o nome do espiritualista aí, até o Elton participou, mais duas senhoras, e ele falou uma coisa que vai ao encontro daquilo que você está falando, que faz sentido. Eu também comecei a pensar nisso, que ao contrário da personalidade, o desafio é o aprimoramento da alma, né? O aprimoramento do espírito, né? Ele pede pelo desafio, o espírito pede pelo desafio justamente para buscar esse aprimoramento, né? Para buscar essa evolução, né? Ao oposto da personalidade. A personalidade não quer saber de problemas, ela foge dos problemas, né? Mas é isso, eu acho que é uma visão interessante mesmo, de você buscar por que você está passando por isso. Será que você fez alguma coisa muito errada em vidas passadas? Você fica se punindo por uma coisa que mal você entende, o que fez, o que não fez. Então, busca essa outra visão de que o desafio é o aprimoramento da alma, entendeu? E você olha por um outro viés, né? Um viés de que, puxa, com serenidade eu vou tentar buscar uma saída e eu vou me sentir melhor. Acho que é isso mesmo, está perfeito. O que eu ia falar, né, que eu fiquei pensando depois de conversar com a minha irmã, com a Cláudia, essa semana sobre isso, é que Jesus falou, né, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, a hora que a gente decide por esse outro caminho, né, a gente não precisa mais se preocupar com o que a gente fez, né? A gente naturalmente vai se sentir, a hora que você começa a agir de uma forma diferente, você vai falar, nossa, eu preciso fazer mais, entendeu? Mas assim, vira uma necessidade nossa, não uma consequência da lei, né? A gente não tem que passar por aquilo. A gente fala assim, não, eu fiz tanta besteira nesse sentido, agora eu quero voltar lá e ajudar mais as pessoas, né, a não cometerem as mesmas besteiras, mas não que você precise passar por aquilo porque está na lei, né? A hora que a gente começa a entender uma coisa, né, não tem jeito da gente desentender, né, deixar de entender. Eu gosto de brincar, né? Escreverem alguma coisa em português para qualquer um de nós, não tem jeito da gente não ler aquilo lá, porque agora a gente já sabe ler em português, né? Se puserem em outra língua, eventualmente a gente não vai entender nada, vai ser um monte de rabisco, um monte de símbolos lá, e para a gente não faz sentido, mas em português, se colocar qualquer palavra, a gente vai ler, a gente não tem como evitar mais isso, né? Depois que a gente chega nesse patamar, a gente não tem mais como voltar, né? Eu acho que é meio isso. Mais comentários? Então vou continuar. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé divina basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra.
Então, essa fé, para mim a fé, eu já tinha falado antes, né? Essa é o entender as coisas como são. Então, a fé tem essa questão da confiança e tem a questão da reflexão, né? A fé, para mim, está ligada às leis supremas da natureza. Então, a hora que você entender essas leis supremas da natureza, né? E aí não tem jeito de deixar de entender, né? Então, aí vai estar escrito em português, né? Quais são essas leis supremas da natureza, e aí a gente não vai mais ter dúvida, né? Então, a fé é essa questão que a gente não tem mais dúvida. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava, como flutuava, numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas, que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então, para mim, isso daqui só vai reenfatizar tudo que a gente falou, né? Então, a hora que ele decidir mudar, né? Aqui, olha, um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida, né? Ou seja, esquece todo o passado, né? Agora começa um novo, né? E não vai começar um novo com uma série de conta para pagar, né? Não, você começa de novo, né? E aí você vai acertar, porque a maioria das coisas que a gente fez, que a gente se arrepende um pouco hoje, né? E amanhã a gente vai se arrepender um pouquinho mais, né? A gente não fez porque a gente quis errar. A gente fez porque a gente não sabia, né, as consequências, a gente não sabia daqueles, o que aconteceria com aquelas nossas ações, né? Então acho que é isso. Acho que a gente está aqui para aprender com o que a gente fez. Uma vez aprendido, né? Então tudo que você errou enquanto você estava aprendendo a ler, não importa. Aquilo lá era porque você estava aprendendo a ler. Depois que você aprendeu a ler, você não vai precisar pegar lá a cartilha e refazer a cartilha inteira, né? Você já identifica a minha idade, né? Quando fala de cartilha, né? Então você não vai precisar refazer toda a cartilha e de uma forma com que ela fique preenchida sem ter erro nenhum, né? Eu acho que é isso. Comentários? Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Essa frase aqui para mim é importantíssima. Eu nunca, depois que eu li a primeira vez, eu nunca mais esqueci, né? A gente pode ficar com séculos de sofrimento, né? E a gente vai ficar nesses séculos de sofrimento até a gente decidir mudar, né? Então, para mim, essa frase aqui quer dizer exatamente isso. A gente vai decidir, né? E como a gente já falou, a coisa mais importante para Deus
e para Jesus, para todos aqueles que já atingiram um nível maior, né, é respeitar a opinião, o livre-arbítrio, o desejo de todo mundo, né? Então, aí é a hora que a gente respeita a opinião, a vontade das outras pessoas, né? A gente conseguiu chegar nesse ponto, né, maior, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque quando a gente respeita a vontade de outras pessoas, as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Eu acho que isso é a parte mais difícil. Comentários? Posso falar? Claro. Essa frase para mim também resume muita coisa, assim. E quando eu ficava me debatendo mentalmente sobre essa questão de consequências, de punições, castigos e livre-arbítrio, né, eu achava que as coisas não encaixavam muito bem, né? Porque se a gente sofre punições por coisas do passado, como é que a gente pode ter livre-arbítrio, né? Eu pensava, então eu ficava tentando entender como é que tudo isso funcionava. E então, ao longo dessas reflexões todas que eu sempre tive e passei a ter um entendimento diferente, então, de que de fato nós não somos castigados, né? Nós simplesmente pedimos por desafios para nossa evolução moral. Aí eu passei a entender também que o livre-arbítrio também é uma coisa que nós não recebemos pronto, né? Que nós desenvolvemos aos poucos o livre-arbítrio. Assim como nós desenvolvemos as virtudes, a utilização do livre-arbítrio também a gente desenvolve aos poucos, né? Porque enquanto a gente se deixa dominar pelos nossos próprios automatismos ou pelos hábitos que nós criamos, nós não estamos exercendo exatamente o livre-arbítrio, porque nós não tomamos atitudes conscientes, né? A gente só se deixa levar pelo fluxo das coisas, né? Então, isso me fez entender que se o livre-arbítrio a gente desenvolve a cada momento, então eu tenho justamente que refletir sobre as escolhas a cada ponto. Porque é justamente isso, não é o ponto que você puxou lá de cima que a gente pode escolher ficar em séculos de sofrimento, né? Então, se o meu desejo é justamente de evoluir, então que eu tenho que aprender também a exercitar esse livre-arbítrio, para que isso não dure milênios, né? Pensando que a gente quer subir esse morro sem grandes sofrimentos e que a gente não quer ficar estacionado, né? Que nem que seja com passos mais curtos de vez em quando, mas que a nossa intenção é sempre seguir a nossa evolução, né? Tem horas que a gente diminui um pouco a velocidade desses passos ou o tamanho dos passos, mas que é importante a gente seguir sempre em frente, então não se preocupar tanto com o que foi o passado, para a gente não ficar justamente nesse ciclo de punição e a gente não sai disso e aí a gente evolui, não caminha para frente, na verdade, né? E acho que o propósito é isso, é caminhar sempre à frente e por isso que para mim resume tudo, essa questão de que é do meu querer aproveitar as oportunidades. É isso aí. Mais comentários? Então, vou reler essa parte. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e dos sentimentos, buscando aprimorar seus destinos das correntes do bem
e do amor aos semelhantes. Então, acho que vou até marcar essa parte aqui em amarelo também. Buscando aprimorar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, acho que é isso. Acho que a gente... esse é o segredo para a gente mudar, né? Pensar no bem e no amor aos semelhantes. Mais comentários? Caía essa parte um pouquinho antes, Paulo. Exercitar o poder da vontade e do sentimento. Porque acho que é um exercício, né? É justamente isso. A vontade é uma coisa que a gente tem que dominar, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa que a gente sabe que não é exatamente o mais correto, né? É que nem, sei lá, pensando aqui, há um diabético que morre de vontade de comer um doce, de se entupir de doce. Isso é próprio do organismo, né? O próprio diabético sente mesmo a falta do açúcar, mas ele sabe que ele não pode, porque ele tem uma patologia, então ele tem que exercitar a vontade dele, porque ele tem intenção de preservar a vida, né? Ou mesmo numa coisa mais simples, nós, né? Todo mundo quer manter a saúde física, né? Quer se manter dentro de um padrão de peso, porque também se a gente fica em sobrepeso, o joelho reclama, a coluna reclama, né? Tem uma série de questões aí. Mas às vezes a gente tem vontade de entupir de doce ou comer aquelas coisas gordurosas e a gente não quer ficar na prática do exercício, né? Então tudo isso é um exercício da vontade. Acho que a vontade e também do sentimento, porque os sentimentos acho que vem justamente na questão dos sofrimentos, né? O quanto a gente deixa justamente ser domado pelos nossos instintos, né? Porque acho que às vezes os instintos nos instigam, mas a gente é capaz de dominar o nosso instinto. É que nem um animal que sofre uma agressão, qualquer animal, ou ele vai tentar fugir ou ele vai tentar agredir, né? E o que nós fazemos quando nós somos agredidos, né? Pelas situações, ou nós somos agredidos nas nossas emoções. Então, acho que esse exercitar vontade e sentimento é isso. Para mim, é domínio de instinto e é domínio dos nossos automatismos ou dos nossos hábitos, né? Por isso que eu achei isso importante, porque nos faz justamente nos aproximar aí das correntes de bem e de amor, porque a gente passa a reverter, a conduzir o nosso querer ou a nossa vontade para algo que a gente sabe, que a gente entende que é o correto, que a gente entende que é o que nos leva para um caminho melhor e até de mais tranquilidade, de menos embates, né, de menos conflitos, porque a gente passa a justamente domar medos, sentimentos de raiva, né? Então, acho que é um conjunto todo. Obrigado, Angélica. Mila, você queria fazer o comentário? Mila? Então, eu acho que eu vou encerrar hoje por aqui, porque daqui a pouco o próximo item que a gente vai abordar, né, que o livro vai trazer a questão do livre-arbítrio, né, da liberdade, e aí eu acho que isso também vai dar pano para manga, né, vai suscitar um debate grande, como foi hoje, legal o debate sobre a questão aí da ação e reação, dessa questão. Tudo bem? Mais algum comentário final?